realidade, no fundo, é bem mais estranha do que a gente imagina. Existe uma verdade fundamental sobre o universo que simplesmente desafia o nosso senso comum. A ideia de que tudo, absolutamente tudo, vive uma espécie de vida dupla. E hoje, vamos mergulhar na ideia revolucionária que revelou essa natureza quântica das coisas. Vamos pensar um pouco. No nosso mundo, as coisas parecem bem definidas, né? Uma bola de futebol é um objeto, uma partícula. As ondas no mar são ondas. São duas categorias bem separadas. Mas e se lá no nível mais fundamental da existência, a natureza não se importasse com essas nossas caixinhas? E se uma coisa pudesse ser as duas ao mesmo tempo? Foi essa pergunta que deu o pontapé inicial para uma verdadeira revolução na física. Antes mesmo da gente começar a questionar a matéria, a física teve que encarar um mistério sobre a própria luz. Acontece que a luz já estava escondendo um segredo, uma identidade dupla, que os cientistas da época mal começavam a entender. E o conflito era claro. De um lado, em certos experimentos, a luz se espalhava e criava padrões de interferência exatamente como uma onda na água. Mas, do outro lado, em situações como o efeito fotoelétrico, ela agia como um pequeno projétil, um pacotinho de energia chamado fóton. Então, era onda ou era partícula? Para a física clássica, essa contradição era um quebra-cabeça sem solução. E é aqui que o nosso protagonista entra na história. Um jovem físico francês, Louis de Broglie, olhou para toda essa confusão e propôs uma ideia que era ao mesmo tempo muito simples e completamente radical, uma ideia que prometia colocar ordem no universo. O caminho do Louis de Broglie não foi nada tradicional. Ele começou estudando história, acredite, mas as grandes perguntas que a física estava fazendo naquela época o atraíram para a ciência. E na sua tese de doutorado, em 1924, ele não só resolveu um problema, não. Ele reescreveu as regras do jogo da realidade. O que motivava de Broglie era uma busca por simetria. Ele pensou o seguinte: peraí, se as ondas como a luz podem agir como partículas, por que o contrário não poderia ser verdade? Porque partículas como os elétrons não poderiam, em certas situações, se comportar como ondas. Para ele, a natureza precisava ter essa harmonia, essa simetria. E ele não ficou só na filosofia, ele transformou essa ideia em matemática. Essa é a famosa relação de de Broglie, que conecta o mundo das partículas com o mundo das ondas. Basicamente, ela diz que qualquer coisa que tenha momento, ou seja, massa em movimento, também tem um comprimento de onda. De repente, não só elétrons, mas átomos, moléculas e até uma bola de beisebol tinham uma onda associada. É uma ideia simplesmente alucinante. No início, claro, a comunidade científica ficou desconfiada. Ondas de matéria parecia coisa de ficção científica. Só que essa hipótese tinha um defensor de peso, Albert Einstein. Ele percebeu a genialidade da ideia de de Broglie e fez questão que ela fosse levada a sério. E esse apoio foi fundamental. Uma teoria ousada é ótima, mas na física ela precisa ser comprovada. O desafio agora era como provar que um elétron, que sempre foi visto como uma partícula por excelência, podia de fato se comportar como uma onda. Era preciso um experimento muito, mas muito esperto. O problema era bem claro. Como é que se observa a natureza ondulatória de algo que todo mundo sempre viu como um pontinho minúsculo? A resposta estava em forçar o elétron a fazer algo que só ondas fazem: difratar e interferir. Mas para isso, era necessário um obstáculo com um tamanho perfeito. E a solução veio com dois físicos americanos, Clinton Davisson e Lester Germer. Eles montaram este aparato. A ideia era disparar um feixe de elétrons com um tipo de canhão contra um alvo. E a escolha desse alvo foi o pulo do gato, um cristal de níquel puro. O processo em si era direto, mas a concepção era genial. Eles atiravam elétrons com uma energia controlada no cristal e depois moviam um detetor em volta para medir quantos elétrons eram espalhados em cada ângulo. Se os elétrons fossem só bolinhas, eles iriam ricochetear de um jeito mais ou menos previsível. Mas se fossem ondas, aí algo muito diferente iria acontecer. A grande sacada do experimento estava no alvo. Os átomos dentro de um cristal de níquel formam uma rede perfeita, com um espaçamento regular entre eles. Essa estrutura funciona como uma barreira cheia de fendas minúsculas, uma espécie de rede de difração natural. Se os elétrons fossem mesmo ondas, ao atravessar essa rede, eles iriam se espalhar e interferir uns com os outros, criando picos de intensidade em ângulos bem específicos. Era o teste perfeito para a ideia de de Broglie. Com tudo preparado, o experimento começou. Davisson e Germer foram coletando os dados,
sem saber que estavam prestes a encontrar a primeira prova concreta de uma das ideias mais estranhas e profundas sobre a natureza. E aqui está o resultado. Quando eles ajustaram a energia dos elétrons para exatos 54 elétron-volts, eles viram algo surpreendente. Num ângulo muito específico de 50 graus, o detector registrou um pico enorme no número de elétrons. Isso não era um ricochete qualquer. Isso era um padrão. E aqui está o ponto central. Esse pico era a arma do crime, era a assinatura inconfundível de interferência construtiva de ondas. As tais ondas de elétron estavam se somando, se reforçando exatamente naquele ângulo, do jeito que a teoria das ondas previa. Não tinha outra explicação dentro da física que conhecíamos. E se ainda restava alguma dúvida, a prova visual é esmagadora. À esquerda, temos o padrão de difração feito por raios-x, que a gente sabe que são ondas. À direita, o padrão gerado por elétrons. A semelhança é inegável. São praticamente idênticos. Uma imagem que, literalmente, vale um prêmio Nobel. O elétron, de alguma forma, também era uma onda. A prova final veio da matemática. O comprimento de onda que eles mediram a partir do padrão no experimento foi de 1,65 angstroms. E adivinha qual era o comprimento de onda que a equação de de Broglie previa para elétrons com aquela energia? Exatamente 1,65 angstroms. A teoria e o experimento se encaixaram perfeitamente. A confirmação da hipótese de de Broglie não foi só a vitória de uma teoria. Foi a descoberta de que o nosso universo é, em sua essência, muito mais estranho e interligado do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. E essa história toda tem um final que é uma das melhores anedotas da ciência. Em 1906, J.J. Thomson ganhou o prêmio Nobel por provar que o elétron era uma partícula. Anos depois, em 1937, o filho dele, J.P. Thomson, ganhou o Nobel por provar que o elétron era uma onda. O pai provou que era partícula, o filho provou que era onda, e o mais incrível, os dois estavam certos. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que essa dualidade não é uma esquisitice de partículas subatômicas. É uma regra fundamental do universo. Toda matéria, incluindo eu, você, tudo ao nosso redor, tem uma natureza de onda. A razão pela qual a gente não vê uma pessoa difratando ao passar por uma porta é que o comprimento de onda dela é tão, mas tão absurdamente pequeno que é impossível de detectar. E isso nos deixa com uma pergunta gigantesca. Se tudo é ao mesmo tempo partícula e onda, a realidade não se encaixa nas nossas categorias de isto ou aquilo. A natureza fundamental de algo parece depender de como a gente observa. O que isso realmente diz sobre o que é a realidade? É uma pergunta que até hoje continua a fascinar cientistas e filósofos.